Vários irmãos não estiveram aqui para receber a aula do pastor João Arantes, então eu só vou mencionar os primeiros 2 mandamentos antes de proceder com o 3º e 4º mandamento. Então, abra suas Bíblias em Êxodo 19. E é interessante como Deus começou o diálogo com Moisés para instruir os seus mandamentos. Nós vamos observar alguns pontos aqui. Vamos no próximo. Meu filho já chegou e vai passar os slides, né? Então é o próximo agora. Ok. Então nós notamos que Deus começa o diálogo com Moisés para instruir o povo a respeito dos seus mandamentos. E é bom observar alguns fatos aqui. Primeiramente, tendo visto o que fiz aos egípcios. Foi dentro do contexto da libertação do povo da escravidão do Egito. Vocês lembram a história? Então, dentro deste contexto, que Deus está dando para nós, que também fomos libertados da escravidão do pecado. Está vendo a ligação? Então, nós também fomos libertos da escravidão do pecado. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Segundo, vai ao povo, versículo 10 e 11. Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, nós notamos que isso, então, o que aconteceu. Terceira coisa que nós notamos, versículo 12. Guardai-vos de subir ao monte. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então, você pode imaginar, Deus está preparando a cena para algo diferente. Quando Ele entregou os 10 mandamentos. E no 3º dia, então, o 3º dia foi marcado pela aparição impressionante de uma nuvem sobre a montanha. E dela subiu fumaça. Esses dias, a gente recebeu muitos trovões, relâmpagos, Alguns dias eram terríveis aqui. E você pode imaginar, e foi isso que aconteceu. Os trovões, relâmpagos em cima do monte. E o povo lá, o que está acontecendo? E uma vez mais, então, nós notamos que Deus é simbolizado pelo fogo. Você lembra quando Deus apareceu a Moisés? Era pelo fogo também, a sarça ardente. Mas aí ontem, nós houve um casamento aqui, de Juliana. A mãe não deve estar, deve estar recuperando da festa, Mas a nossa irmã sempre senta aí. Com a mãe de Juliana. Juraci, exatamente. Então, antes da chegada da noiva, lá em cima, então, os trombetas, E foi assim que nós notamos aqui, um demorado toque de trombeta, que foi ficando cada vez mais alto. Também estava anunciando, não a chegada da noiva, mas a chegada de Deus. De Deus. Deus estava chegando no meio do seu povo. Então, foi algo totalmente diferente para o povo de Israel. Então, enquanto o povo estava lá admirado, em frente à montanha, o povo ouviu a própria voz de Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui, segue a lista dos 10 mandamentos. Pode passar mais um, Davi. Exatamente, a voz de Deus. Eu sou o Senhor.
Então nós notamos que ele dá esses 10 mandamentos. Vocês estão lembrando, os irmãos que estiveram aqui semana passada, pastor João enfatizou aquela cruz que ele colocou. A parte vertical. Os primeiros 4 mandamentos é nosso relacionamento com Deus. E os últimos 6 mandamentos, o nosso relacionamento com os nossos amigos, com a sociedade, com os homens. Horizontal, homem a homem. A respeito de vida, a respeito de casamento, a respeito de bens. Então nós notamos que por amor a Deus que nos libertou da escravidão do pecado, nós devemos então obedecer esses mandamentos. Então nós temos que lembrar que são mandamentos. Mandamentos para ser obedecidos. E quantas vezes nós não fazemos? E hoje nós vamos notar isso. É interessante notar como Jesus, então, sintetizou os 10 mandamentos em 2 mandamentos, lembra? Amor a Deus e amor ao próximo. É bem interessante isso. O Lutero, eu quero citar as palavras do Lutero aqui. Ele diz que os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar, a fim de que a nossa vida agrada a Deus. Nós queremos agradar ao Senhor. Então, esses mandamentos não são ainda válidos para hoje. Há muita gente que diz, nossa, isso é do Velho Testamento. Isso era do sistema para Israel, para os judeus. Não, é para nós, o povo de Deus. Porque nós somos a propriedade peculiar de Deus, diante de todos os povos. Então, nós vamos notar, então, o homem em relação a Deus. Então, os 4 mandamentos, primeiros mandamentos, fala do homem na sua relação com o nosso Deus. E o primeiro mandamento, só vou citar. O primeiro mandamento, objeto da nossa adoração. Nós vamos notar, os 4 mandamentos podem ter esse esboço. O objeto da nossa adoração, os meios da nossa adoração, segundo mandamento, a maneira da nossa adoração, terceiro mandamento, e o 4, o tempo da nossa adoração. Então, o primeiro mandamento, o objeto da nossa adoração. Então, Deus chama aqui, não terás outros deuses diante de mim. Ele é objeto da sua adoração, da minha adoração. Não terás outros deuses. Então Deus aqui chama a atenção da gente, em primeiro lugar, proibindo a idolatria. Isso não significa que existem outros deuses e que Jeová tem medo deles, não. Não, Deus não teme aquilo que não existe. Adorar outro Deus é adorar como Oséias, capítulo 12, versículo 1 diz, adorar outro Deus é adorar o vento. O vento. A gente nem vê. E nós notamos que quando ele diz diante de mim, isso significa diante da minha face. Um costume antigo, eu li um artigo aqui, um costume antigo era que um homem não podia tomar outra esposa enquanto a primeira estivesse viva. Isso significa que enquanto Deus estiver vivo, não se pode tomar outro Deus.
Mas como Ele é eterno, não vai ter outro Deus. Ele é eterno. Deus, em outras palavras, exige a monolatria. O culto, um compromisso com um só Deus. Não é incomum alguns dos nossos irmãos na igreja sejam bem apaixonados pela Flamengo, Corinthians, oi André? Por São Paulo. Mas às vezes nós adoramos de uma maneira que não devemos. E nós devemos notar então que a ênfase aqui, que nós adoremos somente ao grande Eu Sou, o Deus. Porque sempre que qualquer pessoa, objeto, toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar que pertence somente ao Deus verdadeiro, nós cometemos o pecado de idolatria. Será que nós temos algo? Às vezes a gente dizia, eu adoro a minha esposa. A gente não deve usar a palavra adorar, né? A gente gosta, ama. Mas a gente só adoramos a Deus. A Deus. Senão, nós estamos cometendo o pecado de idolatria. Então, o primeiro mandamento, o objeto da nossa adoração, é o único Deus. O segundo mandamento, então, os meios da nossa adoração. Versículos 4 a 6. Não farás, vamos ler juntos, 4 a 6. Êxodo 20, 4 a 6. Não farás para ti não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O homem é proibido de adorar imagens, como também de prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. Você está lembrando que quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, interessante, ele disse, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Então, nós precisamos, nós não somos como, por exemplo, na Igreja Católica, nós não temos imagens. Mas, às vezes, nós somos influenciados por outros nesse sentido. Então, nós notamos que nós não devemos ter imagem de escultura. A idolatria rebaixa o Senhor, traz o Criador ao nível da criatura. Interessante notar, Deuteronômio, capítulo 5. Há uma ligação, porque você pode notar que os 10 mandamentos são repetidos aqui nesse capítulo. 8 e 9. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Sou Deus zeloso. Não ciumento, mas zeloso pelo seu nome.
que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não farás para ti imagem. Há pelo menos 3 razões porque Deus proíbe as imagens. A primeira é que a revelação de Deus é por palavras e não por formas. O Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvisse. Não foi o fogo que era a voz dele que saiu do fogo. E a ênfase aqui é no conhecimento e não nos sentidos. Em outras palavras, o povo ouviu a voz de Deus, mas jamais viu a Deus. Nem podia vê-lo. Como lá em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Então Deus, em segundo lugar, Deus requereu especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. O próprio caráter de Deus está expresso no seu nome. Deus invisível. Então, a idolatria é um absurdo, é desrespeito. E nós notamos aqui, então, ele diz, não as adorarás, nem lhes darás culto. Um dos comentaristas diz uma coisa interessante, eu quero citar aqui, Alan Cole. Não se trata de intolerância, mas de exclusividade. Fruto tanto da singularidade de Deus, que não é um entre muitos, e a singularidade do seu relacionamento com Israel. Marido algum que ame a sua esposa toleraria reparti-lo com outro homem? Não. Da mesma forma, Deus jamais repartiria Israel com um rival. Fugir da idolatria, o que Paulo disse lá em 1 Coríntios. Então, esse é o segundo mandamento. Agora, os nossos mandamentos de hoje. O terceiro mandamento, a maneira de nossa adoração. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. É bom notar que o nome da pessoa é muito importante. Todos nós temos nome. Às vezes eu esqueço os nomes das pessoas. E eu acho que você também. Mas a gente nunca esquece o nome dele. E ele realmente é o Deus cujo nome é muito precioso. Então, a primeira coisa que nós notamos aqui, que a santidade do nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento é muito importante. E eu quero que a aula agora seja bem prática. Porque eu acho que todos nós, constantemente, quebramos este mandamento. Você concorda? Nós sabemos que o nome de Deus revela seu caráter. E é interessante notar que o próprio Senhor Jesus, quando ele deu orientação para os seus discípulos a respeito de oração, ele disse, quando você ora, começa a oração, Pai, seja santificado o teu nome. Seu nome deve ser santificado. A oração de Jesus. E é interessante notar que a palavra, as letras que os judeus usavam para Deus é o que está na tela. Você pode pronunciar isso?
YHWH. É o que chama tetragrama sagrado. Este foi o nome que foi colocado no Antigo Testamento para o nome de Deus. E quando os copistas copiaram este nome, interessante, eles sempre pegavam uma caneta nova. Cada vez que escreveu o nome, Yahweh. Porque o nome era tão precioso, tão sagrado. O nome de Jeová, o nosso Deus. Então os hebreus tinham uma reverência tão grande em relação ao nome de Jesus. E infelizmente nós usamos de uma maneira indevida o nome de Jesus. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. A palavra vão quer dizer vazio. Sugere a falta de reverência. Nós, como cristãos, nós carregamos o nome de Cristo, não? Nós fomos chamados cristãos. Os primeiros discípulos eram chamados cristãos. Nós gostamos muito de ser chamados cristãos. Nós somos de Cristo. O caráter de Cristo revelado em seu nome. Mas, em relação ao nosso Deus, quantas vezes nós usamos o Senhor em vão? Antes de colocar na tela, algumas maneiras que nós usamos o nome de Deus em vão. É? Ah, exatamente. Quando a gente murmuramos, meu Deus. Vou colocar cinco sugestões aqui. Primeiro, quando nós louvamos com os lábios e não com o coração. Quantas vezes, eu confesso, eu estou cantando, mas não estou pensando na letra do hino. O nome está, Ou estou pensando hoje, a gente começou aquele hino e houve um erro não sei quem errou, mas alguém errou, Aí, quando a gente começou a cantar, eu estava pensando nisso, não pensando na letra, não é? É tão fácil. Distração quando a gente está cantando. E a gente às vezes conhece a música tão bem, a gente canta, sem pensar na letra que estamos cantando. E estamos cantando para quem? Para Deus. Estamos então tomando o nome do Senhor em vão, quando louvamos com os lábios e não com o coração. Acho que é muito importante que a gente comece a concentrar melhor quando a gente está cantando. E a gente pensa nas palavras. A gente está cantando aquele hino, às vezes é de consagração, então no ato nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. Às vezes nós cantamos porque conhecemos música bonita. Não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Segundo, quando nós somos cristãos, então nós assumimos o nome como cristãos. E às vezes nós não vivemos como nós devemos, como cristãos. Às vezes nós somos hipócritas. Professamos o nome de Deus, mas não vivemos de acordo com o seu nome. Não temos nos afastado da iniquidade. E assim nós estamos usando o nome do Senhor em vão. Terceiro, quando nós professamos a fé
e não exibimos frutos dignos dessa fé. Nós dizemos que nós somos crentes. Nós estamos vivendo qualquer tipo de vida. Nós dizemos que nós pertencemos ao Senhor. Pessoas, nossos vizinhos, reconhecem que nós somos da Igreja Central. Mas, puxa vida, se a pessoa assim, eu nem quero entrar nas portas daquela igreja. Como é o nosso testemunho? O nosso testemunho, nós pertencemos ao Senhor, nós somos de Deus, nós somos cristãos, professamos a nossa fé. E devemos então viver de uma maneira que agrada ao Senhor, uma vida em acordo do seu nome. Quarto lugar, quando nós oramos, sem crer naquilo que nós estamos dizendo. Oramos e só por costume, né? Eu confesso, outra noite estava orando com minha esposa na cama e eu estava tão cansado. Aí no meio da oração eu agradeci pela comida. Já fez alguma coisa assim? Você está fazendo mais por costume. Todos nós fazemos. Estou confessando meus pecados. E realmente, a gente tem que orar, pensando naquilo que nós estamos orando. Não é vã repetição que outras religiões fazem. Mas nós estamos orando mesmo em nome de Jesus, ao nosso Deus. Então nós não queremos tomar o nome dele em vão. É tão importante. Quando a gente faz assim, nós estamos transformando a nossa oração numa reza evangélica, né? Não devemos. Agora, a nossa irmã falou, o que eu acho que é onde muita gente erra mais. Quando nós falamos expressões corriqueiras, aprendidas, usadas no dia a dia, em que usa o nome de Deus. Meus irmãos, quantas vezes mesmo na igreja, a gente ouve, oh meu Deus, não estamos chamando Deus. Eu ia trazer uma tela hoje e fazer uma experiência, né? Uma tela e pega o dedo, oh meu Deus. Não estamos chamando a Deus, não estamos pensando nele, estamos pensando na nossa dor. E quantas vezes, meus queridos irmãos, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Jesus disse, diga-vos que de toda palavra frívola que proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. Meus irmãos, vamos evitar o uso. Meu Deus. Oh, meu Deus. Não estamos chamando Deus. Estamos tomando o nome do Senhor em vão. E diz aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E às vezes a gente permite a familiaridade entrar numa coisa tão séria. Veja a penalidade. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não estou dizendo isso. Deus falou isso. E
em nome do nosso Deus. Vamos evitar, meus queridos irmãos. Vamos mostrar, ensinar as crianças de não fazer isso. Desde a infância. Se a mãe usa isso toda hora, a criança vai seguir. E estamos ensinando as nossas crianças a tomar o nome do Senhor em vão. Veja a penalidade. E lembra-se, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É coisa séria. Quero ouvir os irmãos. O que acham? Estou sendo radical? É? Ninguém quer. Fala. Eu estava comentando com a minha irmã, nós não costumamos usar assim, porque minha mãe não permitia. Não usa o nome de Deus em vão. Se a gente falasse, ela ficava brava, castigada. Então a gente acostumou mesmo com isso, sabe? Só usa mesmo em caso de se dirigir a Ele, né? Aleluia. Alguém mais quer falar? Nadia. A mesma coisa. Não se podia falar, ai meu Deus, Deus me livre. Tomar o nome de Deus. Fala, pastor. Às vezes acontece, eu já vi uma senhora na nossa igreja, graças a Deus, uma senhora assim, bem fervorosa na oração, numa situação de desespero, ela grita: minha Nossa Senhora Aparecida. Aí eu fico, mas a igreja calma, né? Fervorosa na oração, né? Anos, minha Nossa Senhora Aparecida. Minha Nossa Senhora. A gente não pensa, né? E é tão importante que nós notamos esse terceiro mandamento. Eu acho que onde muitos de nós, porque eu já ouvi muitos de vocês. Fala, Perotti. Você usa? Eu uso como muita gente usa também, mas eu uso. Mas eu estava me lembrando aqui de um exemplo. Quantas vezes dentro da oração, quando nós estamos orando, a gente fala: ah, Senhor, graças a Deus, que não sei o quê. Você consegue colocar dentro da oração uma expressão corriqueira. E se você está falando diretamente com Deus, você não precisa dizer graças a Deus, você diz graças a ti. Entendeu? Então, Sim. muitas vezes dentro da oração a gente acaba encaixando expressões assim que somente demonstram o fato de a gente ter na nossa linguagem o hábito de usar essas expressões que colocam o nome de Deus de uma forma, como uma muleta gramatical. É. Sabe? Você apenas está usando aquilo ali para continuar falando e falando e falando, quando Deus merece mais honra. Então, muitas vezes isso é algo que acontece. Uma outra coisa até que eu observo também no meio das orações é a gente acaba orando assim: ah, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Mas se você está orando para Jesus, você não precisa orar em nome dele, você está orando para ele. Você ora ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Mas às vezes acaba acontecendo uma salada com as pessoas da Trindade, que também pode configurar um exemplo de uso indevido do nome de Deus. Então é algo também que a gente precisa ter atenção, de orar ao Pai, em nome do Filho, Pelo Espírito Santo. é algo que a gente precisa estar atento também, para não usar o nome de Deus em vão. Muito jóia. Alguém mais? Muito bom essas observações. Presbítero José Carlos. Vem cá, toma nós estamos. Tem outro aspecto também, que na nossa simplicidade. Obrigado. Nossa simplicidade, talvez na nossa maneira de falar, esses tipos de problemas podem acontecer na nossa oração a Deus, mas Ele vai entender se nós estamos fazendo de coração. Acho que é diferente. A gente falar, talvez a gente esteja falando alguma coisa que aos ouvidos nossos humanos eles estão, mas para Deus pode isso não estar acontecendo. E acho que esse é o ponto mais importante, é o falar com o coração. Muito bom, excelente.
Quando nós erramos, Deus entende, mas depende do nosso espírito. Depende do, como o Perotti disse, o nosso espírito. Por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas das vezes não oramos corretamente. Aí é onde entra o Espírito Santo para interceder por nós. Amém. Mas isso não justifica tomando o nome do Senhor em vão, né? Isso que é importante. Obrigado, viu? Alguém mais quer falar? Paulo. Obrigado. Pode falar. Graças a Deus, Deus te perdoou, Deus nos abençoou. Ai, que Deus nos abençoou. Às vezes a gente não se querer, até o pessoal fala, assim, graças a Deus te perdoou. Às vezes se querer, a pessoa fala, eu tenho que procurar outro tipo, está sendo abençoado, perdoou. Então, se querer, a pessoa não fala isso. Tá certo. Tá certo. Nadia. O senhor sabe que eu sempre trabalhei com crianças. Tem muita criança aqui. Eu tive uma aluninha de 6 anos e nós estávamos estudando os mandamentos e eu ensinei na classe sobre este mandamento e as crianças memorizaram o mandamento. No dia seguinte, na segunda-feira, eu recebi o telefonema de uma mãe, a mãe de uma das minhas aluninhas. Ela disse, Nadir, o que você andou ensinando para minha filha? E então, eu disse, nós aprendemos o... Ela disse, não, porque ela acabou de me corrigir. Quando eu falei, ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Alguma coisa assim. A menina citou todo o mandamento para a mãe, inclusive que ela podia ser repreendida por Deus e castigada por ele. Aleluia. Muito bom. Então é o valor de ensinar os nossos filhos, né? E nós temos que praticar também. Oi, irmã. Deixa eu dar para você. Mediante a palavra da irmã, né? Eu fui uma dessas crianças. Não tive o privilégio de ser da irmã, mas fui uma dessas crianças. Como você sofreu, né? Imagina. Eu fui criada na igreja adventista. Então, minha mãe, os mandamentos, né? Eles têm isso muito afinco. Minha mãe ensinava realmente muito isso. E eu vim crescendo, realmente aprendendo a não falar o nome do Senhor em vão. Mas a gente vê expressões realmente que nos levam a refletir que, além do ensinamento, a gente não deve realmente. E a gente não para pensar no poder da palavra. Né? A gente pode abençoar, pode amaldiçoar, pode exaltar, como pode menosprezar o nome do Senhor. E eu me lembro que um concurso também foi feito na igreja da minha mãe, eu era criança, quem decorasse os 10 mandamentos ia ganhar um prêmio. E eu, como sempre gostei, né? Eu decorei os 10 mandamentos. E isso nunca saiu da minha mente. Eu tinha o quê? Uns 7 anos, 8 anos. E o prêmio foi uma escova de dente. Eu ainda questionei, poxa, a gente decorar isso tudo e ganhar uma escova de dente? Mas foi o prêmio, né? Da época. Então, a gente ouve, quando se refere à blasfêmia, né? O mau uso, quando vê uma criança realmente que é levada, que faz, que não deve fazer,
Aí, meu filho é uma bênção do Senhor. Meu filho é uma bênção em nome do Senhor, se referindo não à criança, àquela arte que a criança fez. Então a gente deve ter também esse cuidado, né? Em que está proferindo o nome do Senhor. E temos o cuidado somente de exaltá-lo em todos os momentos. Obrigada por oportunidade, querida. Obrigado, irmã. Muito obrigado, irmã. Alguém mais antes que eu volto? Senão eu vou fazer maratona hoje, né? Mas muito obrigado. É importante essa colaboração dos irmãos. Acho que é importante e assim a gente vai seguir aquela orientação que Nadia deu para as crianças. Vamos dar para os nossos filhos, nossos netos, para que realmente eles também não tomem o nome do Senhor em vão. Use o indivíduo no nome de Deus. Agora, vamos para o quarto mandamento. Lembra-te, vai dar uma outra briga aqui hoje, né? Lembra-te do dia de sábado. Vamos ler juntos. 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te. Muito obrigado. Então, nós vamos dividir essa parte em duas, porque vamos considerar o sétimo dia e depois vamos notar o fato que hoje nós consideramos o primeiro dia da semana para o nosso, o que nós devemos cumprir. Primeiramente, então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O povo devia se abster de trabalhar no sétimo dia, o sábado. Deus deve ser honrado diariamente, mas um dia em 7 deve ser separado para o serviço especial do Senhor. E como a consequência da nova aliança inaugurada por Cristo, então o dia de descanso, sábado, foi substituído pelo dia do Senhor, domingo. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que é importante é que um dia da semana pertence a Deus. Nós sabemos que todos os dias são deles. Mas um dia é muito especial. E nós temos que notar que a grande ênfase aqui é que nós devemos ter um dia onde, de uma maneira muito especial, nós santificamos esse dia para o Senhor. Nós reconhecemos a soberania de Deus sobre esse dia. E nós guardamos esse dia de repouso. Porque santificar significa separar-se para o culto e para o serviço. Então, como é que a gente deve observar isso? Como um dia de descanso, como um dia santo, separado para honrar um Deus santo. E nós estamos envolvidos em exercícios santos dentro da igreja. E nós devemos lembrar que nós temos o grande exemplo no próprio Deus. Deus descansou. 1:7. Deus descansou no sétimo dia. Agora, quem deve observar esse mandamento? Diz aqui, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha,
nem o teu servo, nem o forasteiro. O que está faltando aqui? Está faltando alguém aqui nesta lista. A esposa. Você notou isso? Porque a esposa deve trabalhar no domingo para fazer a comida, né? Não. É interessante notar que a esposa não é mencionada porque ela uma com o marido. Marido e esposa é um. No contexto bíblico. E é bom notar que este mandamento é bem abrangente. Contemplava toda a sociedade israelita. Com suas 3 camadas. O israelita nativo, o escravo e o peregrino, o estrangeiro, residente. Todos estavam envolvidos. Ninguém ficou fora. E eu achei uma coisa interessante para vocês que gostam de cachorro. Você notou aqui? É bom notar algo interessante. Nem o teu animal. Puxa, essa campanha, quando tinha eleição para vereador, para o Estado, tinha tantas placas de um candidato, que acho que não ganhou, que amava cachorro. Você viu? Todo lugar. E é interessante aqui que Deus também fala do animal. Achei muito interessante. Eu não tinha percebido isso antes. E quando eu estava estudando, eu vi, puxa vida, o animal está mencionado também. A esposa não, mas o animal é. Nem o teu animal. Agora, nós devemos então lembrar este mandamento. Lembra-te. É um aviso para nós. Nós temos 6 dias para nós e 1 dia para Deus. E esse dia é do Senhor. É como um memorial da criação do mundo. Então nós observamos esse dia reconhecendo o Criador. Deus deu, já citei isso, Deus deu um exemplo quando Ele mesmo descansou no 7º dia. E Deus abençoou o sábado e o santificou. Então, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegramo-nos nele. Estamos fazendo isso? Será que o domingo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas será que esse que é o dia de descanso, o dia do Senhor, nós colocamos Deus em primeiro lugar? Eu sei que eu estou pregando para os convertidos aqui, porque vocês vêm na igreja, né? Mas tem muito crente que não vem, não separa o dia do Senhor para o culto a Deus. Não é que estão cultuando outro dia, não. E é tão importante que nós reservemos este dia. Mesmo quando a gente às vezes pensa que quando a gente está de férias, então só temos férias de Deus também. Férias do culto a Deus. E eu acho que nós devemos lembrar que nós devemos lutar. Às vezes a gente está passeando numa cidade que a gente não conhece, mas a gente sempre procura pelo menos um culto. Assistir. É o dia do Senhor. Estamos lembrando. De vez em quando a gente vai para Ubatuba. Tem uma igrejinha presbiteriana que a gente frequenta à noite. É bom.
vê como outros. Mas nós temos que lembrar que é o dia do Senhor. É o dia de descanso para nós. Mas não é para deixar Deus fora. Esse é o dia que o Senhor fez. Salmos 118, 34. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Agora, a nossa irmã que era adventista não é mais. Então posso falar hoje, é? Porque, como nós evangélicos, por que nós guardamos o domingo? Quais são as razões? Porque às vezes pessoas perguntam, olha você, por que você não guarda o sétimo dia? E tem alguns motivos aqui. Primeiramente, a razão fundamental é que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Em vez de ser o último, é o primeiro. E ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Cristo, em segundo lugar, apareceu ressurreto aos discípulos no primeiro dia da semana. Lá em João 20, 19. Depois, João 20, 26, outra aparição aos discípulos no primeiro dia da semana. Nós notamos em Atos 2, a descida do Espírito Santo aconteceu quando? No primeiro dia da semana. E nós notamos que, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, a prática dos primeiros cristãos era se reunir no primeiro dia da semana. Era algo constante. Atos 2,14. Vamos notar algumas referências. Atos 2,14. Alguém quer ler? Não. Desculpe, não é esta. Desculpe, eu perdi a referência. Leia 1 Coríntios 16 e 2. Vê se eu acertei aqui. Exatamente. 1 Coríntios 16 e 2. Alguém leia, por favor. Ok. Então isso em relação ao dízimo, as nossas ofertas, nem no primeiro dia da semana. O primeiro dia. Então, nós notamos que essa era a prática da igreja primitiva. Deixar o culto para o primeiro dia da semana. E último motivo... Pode ler. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Obrigado, Pedro. Primeiro dia da semana, quando eles celebraram a ceia do Senhor. Primeiro dia. E nós notamos que o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele recebeu aquela mensagem maravilhosa da visão apocalíptica no dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana. Lembra-te então, como é que nós estamos celebrando este dia? Eu confesso que eu fui criado num lar onde a gente nem podia entrar numa loja no domingo. E eu sei que às vezes a gente pode ser legalista, mas nem tomar sorvete. Comprar sorvete. E nem tinha geladeira, então não podia ter sorvete em casa naquela época, né? Mas
Mas a gente não... Hoje em dia, o dia é como todos nós. Sinceramente, eu quero que a gente pense, eu não vou ditar para outros. Mas eu acho que o domingo não é o dia de compras, o dia do supermercado. Eu acho que nós temos que fazer uma diferença nesse dia que é separado para o Senhor. O problema é que a gente não está dando muito tempo para o Senhor. E a gente tem que examinar as nossas vidas e ver realmente se a gente está cumprindo este mandamento, separando o dia para ser diferente. É um dia, por exemplo, quando a gente pode reunir com a nossa família. Eu acho que pode passar o quadro. Eu acho que esse quarto mandamento é um dos mais negligenciados por nós como crentes. É tão importante que nós temos um dia separado, então, para descanso. Com toda a agitação da semana, a gente levanta um pouco mais tarde, né? É um dia para fortalecer nossos laços de família. É bom porque um dos maiores problemas que eu sei que nós temos hoje em dia, com o movimento, o serviço e tudo, é tão difícil reunir a família toda para o culto doméstico. Que antigamente com o Suécio e a dona Arne e seus pais, não era? Todo mundo tem que ouvir esse testemunho, viu? Quando a gente saía de casa para vir para o culto, certo? Então, ele falava assim, ó, aqui era o cinema e tinha carrinho de pipoca, sabe? Então ele falava assim, ninguém pede para comprar pipoca porque hoje é domingo, não é dia de comprar pipoca. De trás aqui. Sem querer ser polêmico, isso já de forma nenhuma, né? Mas, por outro lado, isso me incomoda muito, até a irmã lá de trás que foi adventista, talvez me entenda um pouco, mas eu tenho isso dentro de mim como uma pergunta. Os 10 mandamentos, eles não citam um dia para a gente guardar, mas sim o sábado, tá? E isso sempre fica essa pergunta dentro do meu coração, por que o Senhor fala o sábado e não um dia para adorar o Senhor? Porque o sábado, se ali é o mandamento de Deus, isso fica no meu coração. Eu não estou querendo colocar isso aqui como uma coisa polêmica, mas é uma coisa que está no meu coração. Porque sendo sábado um mandamento, né, e não sim um dia para se adorar o Senhor. Só isso. Adriana. O próprio Cristo relativizou o sábado, quando diz que o sábado não foi feito para o homem, sim o homem para o sábado. Então, o importante não é o legalismo do dia em si, é o espírito do homem que guarda o dia para o Senhor de corpo e alma, e não simplesmente como um hábito. Você falou melhor do que eu podia falar. Obrigada. Só para deixar os irmãos à vontade, eu falei que eu fui criada. Tá bom? Hoje eu estou com 64 anos, sou membro da 2ª Igreja Batista em Macaé, estado do Rio de Janeiro. Aleluia. Aleluia. Você usa a revista da editora, não? Usamos da Joelpa, ok. Tem várias igrejas que usam nossas revistas lá em Macaé. Ok. Quem? Obrigado. Obrigado. Então é o Espírito, não há dúvida. O Senhor Jesus realmente enfatizou que o
o sábado não foi feito... o que Jesus falou? O homem não foi feito para... Exatamente. Então, eu acho que é importante que a gente luta, pelo menos que o dia do Senhor, que nós lutemos para fazer um culto doméstico em casa, com a família. Que é impossível durante a semana, às vezes. Eu acho que a gente tem que usar o dia do Senhor diferente do que muitas vezes. A gente usa para lazer, mas para adorar o Senhor, ter tempo para ler a sua palavra, para comunhão com o povo de Deus. Eu acho que é bom ter uma pausa, como eu coloquei aqui, em nossas rotinas, para ter uma intimidade maior com Deus e recebermos forças para a semana seguinte. Viu? Alguém quer falar mais? Edson. Não vai ser polêmica, não, né? Só pode ser. Como é que o senhor administra a televisão, por exemplo? A igreja aqui, algum tempo atrás, suspendeu ou suspendia pessoas que iam assistir jogo de futebol aos domingos. Hoje nós não vamos no campo, mas nós assistimos ao futebol na televisão no horário até antes do culto um pouco. Está certo ou está errado? Quer dizer, em casa, quer dizer, assistir na televisão pode e no campo não pode? Como é que é? Eu não sou Deus. Pastor, fale. Obrigado. Ok. Oh, Perotti, última palavra. Você fala, depois eu vou responder. Fala, Pedro. Se nós observarmos no Sermão do Monte, Jesus Cristo, na sua fala, ele amplifica a interpretação dos mandamentos. Um lembrete, que ele fala, por exemplo, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E aí ele adiciona mais uma nuance de interpretação, vinculando a integralidade do nosso ser ali. Só que ele não fez isso com os mandamentos. Isso não era sim, ele fez isso com a lei, é verdade. Mas essa interpretação da lei, alguns comentaristas falam, também se aplicaria, por exemplo, a essa questão do tempo e também a questão dos nossos recursos como um todo. Deus não quer apenas um dia nosso, mas Ele quer a totalidade do nosso tempo com foco nele. E também a questão dos recursos,
um percentual que é sugerido no Antigo Testamento e referendado por Jesus nos Evangelhos, é a questão do dízimo, 10%. Mas o que é que por essa linha de interpretação se fala também? De que nós tenhamos a totalidade dos nossos recursos empregados para a glória do Senhor, seja tempo, seja dinheiro. Então, não necessariamente nós estamos reservando 1/7 do nosso tempo para Deus, mas a totalidade da nossa agenda. Não estamos apenas reservando 10% do nosso orçamento, mas a totalidade dos nossos recursos empregados para a glória do Senhor. Realmente, eu acho que esse problema de televisão e tudo me lembra que quando a gente estava no seminário em Anápolis, a gente não assistia televisão no domingo. Depois nossos filhos, Davi, onde está Davi? Davi e Paulo começaram, queria almoçar na casa de amigos, né? Exatamente para poder assistir, né? Então a gente achou que é melhor, então, ter os filhos em casa para assistir. E eu acho que a gente tem que, cada um tem que procurar o Senhor e saber se onde nós estamos colocando as nossas prioridades. E se nós estamos satisfeitos, mesmo assistindo isso ou aquilo, mas também nós temos tempo para o Senhor. Às vezes a gente não tem tempo, a gente só assiste a televisão e não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo como o pastor tem incentivado a leitura diária da Bíblia, né? Mas temos tempo para assistir a televisão toda hora. É uma questão de prioridade e buscar a orientação do Senhor. Que não deixemos de colocar Deus em primeiro lugar. Então, a conclusão. Primeiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é a ordem para nós? Não fala mais expressões corriqueiras, ok? Deus meu. Oh, meu Deus. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do Senhor, do sábado, para o santificar. Vou observar o dia do Senhor como um dia santo para o Senhor e para a família. Vamos assumir esses compromissos com o Senhor. Vamos tentar colocar em prática e assim cumprir os mandamentos do Senhor. Semana que vem vai ser muito jóia com o pastor Waldenberg, quinto e sexto. Eu espero que ele sofra quanto eu tenho sofrido hoje.